Olá, pessoal! Estamos começando o segundo episódio de Rural Women. É um podcast voltado para mulheres conversarem, discutirem sobre tecnologia, inovação, investimentos, business no agronegócio. Pois é, já estamos chegando na segunda edição. Estou aqui com a Ângela Ruiz, nossa co-host. Tudo bem, Ângela? Oi, Ju, tudo bem? Tudo bem para vocês que estão acompanhando a gente aqui de novo nesse segundo episódio para falar de um assunto que você vai ficar animado. Isso aqui é novidade para vocês que nos acompanham aqui. Pois é, vamos falar sobre Growth Partner com Luciana Martins. Bom, já vou apresentá-la aqui. Na verdade, vou puxar a Ângela para apresentar, porque antes nós temos nossos recadinhos. Estou super curiosa para saber sobre esse tema, porque growth, né, startupeiro, nasce ouvindo falar de growth. Mas, primeiro os recados, estamos no Outubro Rosa, nosso comercial do bem. Sempre lembra que um pouquinho de doação não faz mal para ninguém, principalmente na campanha O Agro contra o Câncer do Hospital de Amor de Barretos. Infelizmente, mais de 70 mil mulheres, né, uma estimativa aí do Instituto Nacional de Câncer, possuem câncer de mama no Brasil. Então, vamos nos prevenir. A campanha Outubro Rosa é super importante, nós apoiamos. E, inclusive, no Rural Day, que é o nosso evento, que fica, né, agendado aí 26 de novembro no Cubo Itaú, a opção também de se inscrever ou gratuitamente ou por meio de uma doação de R$100 para o Hospital de Amor. Então, vamos lá, final de ano. Sempre bom, né, Ângela, fazer uma doação, um momento tão relevante aí para apoiar essa campanha. E Rural Day, inclusive, já estamos divulgando os primeiros palestrantes confirmados, então acesse aí o QR Code e participe aí conosco desse momento para fechar o ano com muita informação e conhecimento sobre o que está acontecendo e as tendências do setor. Bom, por fim, quer falar com a Ângela, quer falar com todas essas mulheres incríveis, a gente tem a nossa comunidade Rural Women no WhatsApp. Escaneia o QR Code e vamos lá trocar conteúdo, dicas de eventos, de livros que a gente estava conversando aqui também. Então, vamos lá, já falei bastante, vamos apresentar a nossa mais uma convidada incrível, né, que está começando essa iniciativa conosco, né, Ângela? Vou pedir para você apresentá-la. Antes de eu apresentar a Lu, eu quero lembrar vocês que a gente também está no LinkedIn e com post novo lá da Rural aqui sobre esse podcast. E a gente, é claro, quer sugestões de vocês sobre mulheres na liderança hoje no Brasil. Então, deixa lá o seu recadinho para a gente também no LinkedIn. Vamos lá, então, para a apresentação da nossa convidada, a Luciana Martins. É um prazer receber você aqui. A Luciana é escritora, palestrante e também conselheira estratégica com mais de 20 anos de experiência na aceleração dos resultados em grandes multinacionais, empresas e, é claro, nas cooperativas do agro. Lu, posso te chamar de Lu? É um prazer receber você aqui, tá com a gente aqui nesse episódio tão importante do Rural Woman. Eu que agradeço o convite. Ver aí, né, um podcast que é voltado para mulheres, para falar sobre business, para falar de negócios. Nós que já passamos por tantas fases, né, as mulheres vieram com essa parte de autoestima, de se reconectarem, de se conhecerem. E vocês trazendo, parabéns, Ângela, parabéns, Ju, obrigada. Porque eu tenho certeza de que esse assunto precisa ser abordado, essa mulher precisa entender que ela tem que estar em mesas para tomada de decisão. Então, estou muito feliz, e ainda está no segundo episódio, mais honra ainda, né? Trazendo pós Marielle Bife. Então estou muito feliz aqui, viu, Ângela? Sim, a prosa foi boa, viu? Foi bastante, conversamos bastante, temos certeza aí que hoje também vai ser incrível. Bom, vamos pedir então para nossa convidada, né, Lu? Conta um pouquinho quem é você aí na fila do pão, quem é a Lu, onde você está trabalhando, conta um pouquinho para a gente e até a sua jornada no agro também, para quem está aqui ouvindo a gente. Ótimo. Eu estou há 21 anos aí no agronegócio, mas não só no agro, eu falo que eu tenho feito trabalhos, né, principalmente de aceleração, de acesso ao mercado. Eu sempre vim de acesso ao mercado. Nesses 21 anos eu sempre trabalhei com acesso, trabalhei com desenvolvimento de empresas na parte comercial e marketing. O termo Growth Partner, meninas, é muito novo, é muito recente. No Brasil existem
pouquíssimos growth partners, de fato, que tenham metodologia, que existe um processo para entregar um plano de aceleração de mercado. Isso é um conceito já bem difundido na Europa, bem difundido nos Estados Unidos, mas no Brasil ainda precisamos avançar muito. A Luciana vende acesso ao mercado, trabalhando com consultoria, e eu brinco que o Growth Partner é uma evolução da consultoria. Não é consultoria, porque o processo é outro, mas ele é uma evolução de um programa de acesso ao mercado. Entendi. As empresas, elas entendem que elas têm um determinado mercado, um determinado nicho, algo que vai levar faturamento. Então, está muito ligado à área comercial e marketing dessa empresa, mas a partir daí, ela começa a escalar faturamento. Então, muitas vezes ela não consegue sair daquele faturamento, daquele market share que ela tem, do customer share que ela tem dentro dos clientes, sem um parceiro de aceleração de crescimento, que Growth Partner é isso. Ela está falando que as startups vivem growth, né? Que é aceleração. Sim. E o Growth Partner é um parceiro que te ajuda a acelerar resultados. Então, há 20 anos eu já entrego acesso, só que há uns 5 anos eu venho estudando sobre Growth Partner e desenvolvendo metodologia para essa aceleração. Então, estive nos Estados Unidos capacitando, desenvolvendo, depois, recentemente, agora na Europa, entendendo o que eles estão fazendo para daí, então, construir uma metodologia, porque o que funciona lá fora não funciona aqui no Brasil. O Brasil é um mercado totalmente diferente, não só o agro, mas o mercado brasileiro é muito diferente. E aí, trazer esse Growth Partner para dentro desse mercado, é isso que eu tenho feito aí dentro das indústrias. Ô Lu, então o Growth, ele na verdade é um refinamento dos processos dentro da empresa. A gente falou aqui da área comercial e do marketing. Esse Growth ajuda a acelerar, refinar esses processos do dia a dia, da rotina do dia a dia da equipe. E isso ajuda a acelerar o processo do faturamento da área comercial. Vamos pegar aqui como exemplo a área comercial, por exemplo? O Growth Partner, a base dele é dentro do comercial e marketing. É lógico que ele vai pegar a nível estratégico, então ele vai ter uma visão sobre o planejamento estratégico da empresa. Só que aonde que a gente atua como parceiro de aceleração é no comercial e no marketing. Entendi. Então, cada empresa que faz Growth Partner tem um modelo, tem uma metodologia. Eu posso dizer a nossa metodologia dentro da Ecos e Agro, que é a empresa que entrega a Growth Partner. Dentro da Ecos, a gente desenvolveu de forma automatizada. Por quê? Porque você pode fazer os processos, mas sem ser automatizado por software, por inteligência artificial. Então, primeiro passo dentro do comercial e marketing é um check-up estratégico. Então, você faz um check-up para entender quais são as dores que impedem essa empresa de crescer. Então, o primeiro passo dentro da nossa metodologia é check-up. Isso é feito de forma automatizada. Como se você, Ângela, passasse aquela empresa dentro de uma ressonância magnética. E essa ressonância te traz todas as dores, ou seja, todos os problemas que a gente está enfrentando que impede de acelerar crescimento. Eu posso ter problema que não me impede de acelerar crescimento. Então, no Growth, que é de aceleração, eu passo essa ressonância e aí eu identifico quais são os detratores, o que está impedindo de aumento de faturamento, de market share, para depois criar mapa de oportunidade. Então, é um mapa estratégico de oportunidade. E quais as empresas hoje no Brasil que têm potencial para trabalhar esse growth dentro das empresas? As cooperativas, por exemplo, têm esse feeling, tem um caminho que ela possa seguir e trazer o growth para dentro, ou só as multinacionais que estão aqui no Brasil utilizam hoje o growth? Isso. O growth, ele é inclusive para carreira pessoal, para o profissional de sucesso. Eu tenho feito Growth Partners para carreira. Então, a pessoa necessita acelerar o crescimento e ela quer entender. Nossa, por que eu não consigo monetizar? Luciana, por que pessoas, de repente, até com um conhecimento e uma experiência menor do que eu, e isso é o caso de jornalistas, caso de médicos, caso de advogados, que tem escritório, então desde pequena a média empresa, growth
Partner, ele é para qualquer empresa, qualquer tamanho. Só que aí quando você fala, Lu, as multinacionais é quem mais está hoje olhando, por ser um conceito novo. Mas hoje já tem profissionais usando metodologia de growth para acelerar crescimento, para aumentar faturamento. Porque é aquela questão. Fez o check-up, você consegue identificar, passar na ressonância até o advogado. Você consegue passar o médico. Onde que está o problema que ele não está conseguindo demonstrar o valor para o cliente, para o público dele, e ele está sendo mal remunerado por isso, Ângela. Então, o growth, ele vai desde o autônomo, né, o profissional liberal, a pequena e média empresa, a uma multinacional. O que vai depender é o profissional que vai fazer Growth Partner de ter o conhecimento para conseguir ajudar. Quem faz de multinacional, faz de carreira. Mas quem faz de carreira, não faz de multinacional, porque é diferente as escalas. Eu estou trabalhando com faturamento diferente. É interessante isso que a Lu comentou aqui, porque quando a gente olha para dentro de uma empresa, Lu, e a gente sabe os produtos que a empresa tem na prateleira, às vezes pode haver algum produto ali que não está tendo rentabilidade e o growth entra para mostrar para ele, olha, você precisa diminuir a quantidade de perfumes que você tem nessa prateleira, você não precisa de todos esses produtos. É isso. Exatamente. Porque quando você analisa, qual que é o portfólio dessa empresa? Baseado no portfólio, quanto que eu tenho de mercado em cada portfólio? Isso da empresa e da pessoa. Às vezes, por exemplo, é uma pessoa que faz assessoria de imprensa. É uma pessoa que trabalha dentro de uma empresa e SEO, mas não consegue entender como que ela vai escalar a carreira dela, como que ela vai mudar de patamar. Ela não vê norte. Você analisa isso, Ju? Entendi. Só fiquei na dúvida, acho que uma questão conceitual, né? A gente, aí, olhando principalmente para as startups, a gente tem o conceito de Growth Hacking, né? Que foi, inclusive, um conceito criado ali pelo Sean Ellis em 2010, alguma coisa assim. Inclusive, vou deixar a dica do livro dele, que é muito bom, muito bom. Que é um conceito mais voltado para crescimento, claro, olhando para empresas de tecnologia ou de startups de forma geral, né? Ou seja, de crescimento muito acelerado, que aí vai até um pouco além de marketing e vendas, né? Pega bastante produto. Então, como eu posso tornar um produto num serviço que seja escalável, por exemplo. Mas eu tô entendendo que o Growth Partner, ele até pelo... Não sei, aí você me corrige, tá? Pelo termo parceiro, é uma empresa de fora, é um consultor que realmente traz essa visão externa, ou dá para eu também aplicar esse conceito eu dentro da minha empresa? Aí que tá o X da questão. Quando você fala de Growth Partner, eu estou falando de um parceiro de aceleração de crescimento. Quando você fala de formação para Growth Partner, eu posso fazer uma formação em Growth Partner e acelerar a minha carreira, por exemplo, aplicando os processos que eu tenho no Growth. Então, o Growth é para qualquer um. Quando ele fala dessa metodologia dele, que eu vou acelerar produto, ele está olhando o nível de aceleração por produto. Por que uma startup precisa tanto de Growth? Porque ela precisa despertar no investidor o desejo de fazer um aporte. Como que eu desperto o desejo de fazer um aporte? Quando eu demonstro o potencial de crescimento que eu tenho dentro daquela empresa. Então, o growth, por que as startups vivem muito growth? Porque elas precisam o tempo todo mostrar, olha, hoje eu faturo 5 milhões, mas olha isso aqui, né? Potencial de mercado. E colocar aquela cenourinha ali, né, Ju? Sim, a gente olha muito pra isso. E colocar aquela cenourinha. Você tá fazendo growth. Sim, É que a gente tem o nosso lado que a gente tá crescendo, a gente tem o nosso lado de investidor também, né? Que a gente investe em startups. Então, a gente... Obviamente, né? Se não tivesse potencial, não entra no radar, com certeza. E quando a gente fala de potencial, muitas empresas, Ângela, e pessoas, aí eu tô falando dos dois lados, não conseguem identificar o tamanho do potencial que ele tem para crescer. Então, primeiro, vamos pegar a pessoa para ajudar esse profissional que está nos assistindo. Muita gente chega para mim e fala assim, Lu, eu tô perdida, eu não sei que caminho que eu vou tomar na minha carreira, eu não sei o que eu vou fazer agora, né? Com tanta coisa acontecendo, tanto conteúdo para aprender,
tanta gente largando pra fazer TikTok também. Aí você fala, será que eu estudo mais? Será que eu crio TikTok? Não é? Será pra onde que eu vou? E aí, o primeiro passo dentro de mapa de oportunidade, depois de identificar onde que, de fato, eu tenho as minhas deficiências e as minhas potencialidades, é você passar para entender qual é o teu mapa estratégico de oportunidade. Aonde eu devo investir tempo para ter maior rentabilidade. Para ter maior rentabilidade. Porque o investimento não é só financeiro, o investimento é de foco, de disciplina, de tempo. Onde que eu posso colocar meus esforços para daí, então, remunerar melhor? Porque às vezes eu fico vendo, meninas, olho pro lado e o sucesso está acontecendo para a pessoa do lado. E você fala, gente, mas espera lá, isso é só para Ângela, nunca chega aqui. LinkedIn, né? Você vai na LinkedIn. LinkedIn, que todo mundo tem sucesso astronômico, né? Adorei o termo, nunca tinha escutado. Ju, nunca tinha escutado. Eu vivo postando lá, tá? Então, assim, não posso falar nada também, mas... A Ju, ela tem essa coisa de criar, assim, umas palavras, umas frases, assim, impressionantes. Não, mas esse eu tinha ouvido, então não foi minha criação. Mas é de fato, né? A gente tá olhando, parece que todo mundo tá ali. O próprio Instagram também, né? A gente acompanhando as redes, tá todo mundo, né? E tá todo mundo, de fato, batalhando, né? Mas nesse ponto, como você conseguir se estruturar pessoalmente é uma dúvida que, inclusive para as mulheres, né? Quando a gente fala das carreiras, de alinhar a carreira com família e tudo mais, é uma questão latente, né? Muito. E a comparação, eu falo que ela é danosa. Porque eu falo que é o caruncho da alma. A comparação, ela é ruim nos dois aspectos. Sim. Porque geralmente ela vai te fazer cometer um pecado. Quando você compara com alguém que você vê na rede social e você acha que aquela pessoa é superior a você, é o primeiro passo para você começar a ter inveja. Aí você comete o primeiro pecado. Eu queria aquilo ali, né? Aí você comete o primeiro pecado. O contrário, o inverso, é pior ainda. Porque aí você comete o pecado da vaidade. Você olha para a pessoa e fala, eu sou melhor do que ela, eu tô com mais sucesso do que ela. Aí você comete o pecado da vaidade. Você se acha melhor do que aquele que você tá vendo. Então, primeiro passo para a empresa. Esses dias eu cheguei para fazer um Growth Partner numa empresa, que geralmente eu vou pro conselho do Growth, né? E aí o CEO falou assim, eu quero fazer o que essa empresa tá fazendo, Luciana. E aí eu virei pra ele e disse assim, já tá tudo errado. Tá tudo errado. Porque enquanto o teu foco tiver no que o outro tá fazendo, a tua empresa sempre vai estar aquém do que ela pode. Ela nunca tá aproveitando o potencial. Porque você tá sempre olhando pro outro. Sim, buscando o que o outro tá fazendo. E perde o foco. Isso acontece muito com as startups. Mesmo, Agtechs, principalmente. Por que você diz? Porque como tá criando tudo do zero, muitas vezes você tá criando uma tecnologia, você tá atingindo um mercado novo, com um produto novo, e aí se você vê que alguém tá fazendo e tá, teoricamente, né, indo bem, né, você vê, saiu lá naquela revista, naquele jornal, fala, bom, vamos pegar a estratégia, vamos entender a estratégia que ele tá fazendo e é muito fácil isso acontecer. E é o primeiro passo para dar errado em growth, sabia? Por quê? Porque você adota uma estratégia que é boa para uma empresa, mas que não é pensada para o teu portfólio, que não é pensado para você. Aí você vê, vamos pegar, você falou de Instagram, que todo mundo é feliz, né? Naquele lugar ali, todo mundo tem sucesso, é uma coisa incrível. Eu fico olhando, aí eu olho na vida pessoal e falo, gente, mas a pessoa tá morando numa casa de pau a pique, como é que essa pessoa tá vendendo que tem tanto sucesso financeiro, a pessoa deve tudo, e vende uma ilusão de que tá indo assim, meu Deus, você olha e você fala assim, é um novo Bill Gates aqui, né? Um novo patamar, vai chegar longe isso aqui. Não tem consistência. Não consegue porque ele tá copiando a história e o storytelling de sucesso de outra pessoa. E aí você olha os conteúdos, Ju. São iguais. Não gera autoridade. Não gera autoridade. Ainda mais com inteligência artificial hoje, né? É uma coisa que a gente discute bastante conteúdo, né? Tá todo mundo criando o mesmo conteúdo. O mesmo conteúdo, porque vai lá, pede pro ChatGPT a mesma coisa que a empresa concorrente, inclusive, tá fazendo.
E aí coloca em prática ações que às vezes você gasta muito esforço, muito dinheiro, em estratégias de marketing físico e digital que não gira em nada. Aí eu vou contar um negócio para vocês, o próximo passo, né? A terceira etapa, que aí vem a parte de software. Quando você faz um mapa de oportunidades, você precisa agora fazer gestão do território, que é onde você vai escalar aquele faturamento, onde você vai ganhar, de fato, representatividade em posicionamento e acesso ao mercado. Tem uma tecnologia que a gente usa muito no Growth, que é de geolocalização e de georreferenciamento, geoposicionamento. Então, é como se eu mantivesse uma cerca digital em determinada empresa, isso para empresas que trabalham com varejo, tá, pessoal? Eu faço uma geolocalização, marco os pontos, monto uma cerca digital e consigo identificar qual é o comportamento do meu cliente no mundo digital e no mundo físico. Vou dar um exemplo de empresas que estão fazendo bastante isso, mercado imobiliário. Então, eu vou fazer um lançamento que é padrão AAA. Vou vender um prédio que seja padrão super alto. Eu preciso de clientes que tenham condição de pagar por aquilo. Então, o que eu faço? Eu vou lá e mapeio as áreas onde esse público costuma ir. No Jockey Club, em restaurantes. Vamos pegar aqui de São Paulo, ali no Hotel Rosewood, ou no Espaço, né, de classe AAA, né? Porque tem vários tipos. É onde essas pessoas circulam. Isso. Através da inteligência artificial e dessa geolocalização, todos os telefones têm um ID. Você já viu quando você pega o seu telefone e você fala assim, geladeira. Aí você abre o Instagram, o que acontece? Geladeira, promoção de geladeira, vem um tanto de promoção de geladeira. É essa a ferramenta. Então, o que eles fazem? Eles acompanham a trajetória desse cliente no mundo físico e acessa com campanhas no mundo digital. Então, eu consigo mandar por exemplo, o meu empreendimento para esse celular que esteve nesse lugar que é considerado AA. E aí eu consigo acompanhar se esse cliente, vamos imaginar numa cooperativa, esse cliente saiu da minha cooperativa que eu tinha colocado a cerca digital através desse software e ele foi lá na revenda concorrente. Eu não sei quem é ele, mas eu sei o comportamento dele. E aí eu consigo acioná-lo numa campanha digital para daí então trazer. Então eu consigo fazer uma gestão de território, tanto de uma maneira manual, quanto também com ferramentas. A inteligência artificial está aí. A gente tem agentes autônomos para nos ajudar. Sim. Não, isso é muito bacana, porque a revenda ela pode trabalhar a campanha que ela quer fazer de determinado produto, de determinado maquinário agrícola ou implemento agrícola, acertando o público-alvo da região que ela quer trabalhar ou a região que ela está, né? Exato. É isso. E isso alguma mídia paga mais específica ou geral? Assim, por exemplo, o Instagram e a Meta, ou você consegue trabalhar em diversos tipos de campanhas? Em diversos tipos de campanha, inclusive SMS. Porque quando você faz aquelas liberações em sites, né, que você autoriza compartilhar dados, você faz o aceite para continuar, aquele aceite para continuar nada mais é para deixar a gente aí liberado para o mundo dos dados. Hoje eu estava falando isso na reunião de conselho. Sabe o que tem mais valor no mercado hoje, meninas? Dado. Sim, a gente fala que é a terceira safra. A terceira safra são dados. Por exemplo, se eu consigo extrair o dado, por exemplo, e aí eu tô falando, vamos pegar para o nosso agro aqui, eu tô falando se eu consigo extrair dado de qual é o comportamento desse consumidor, desse cooperado, desse produtor, e a partir disso, quanto que ele jogou de NPK, de fertilizante, quanto que ele utilizou de defensivo na lavoura dele, consigo consolidar isso tem um valor riquíssimo. Sem dúvida. Então, nós estamos falando aí de um ponto tão sensível que as empresas precisam entender que quando eu faço gestão de territórios, eu preciso de dados. E a grande maioria tem dados, mas não está organizado
e não gera informação estratégica. Então, o Growth entra, organiza a bagunça ali dos dados, monta uma automação de CRM para que aquele CRM dê realmente informação que vale a pena para acelerar e acelera o crescimento. Ô Lu, e esse software está dentro já do escopo dessa consultoria junto com o Growth Partner, nessa consultoria estratégica para as empresas ou para uma pessoa física, por exemplo? Ele é à parte, porque tem empresas que já começou a fazer trabalho de growth e só precisa do software de georreferenciamento aqui. E aí, ele pode acionar só o georreferenciamento. Às vezes, ele já tem, igual você me perguntou, Luciana, fazer Growth Partner é só para a indústria ou são para as pessoas? Tem algumas empresas que já passaram por algumas etapas. E aí, ele já entra, simplesmente, ele pula do check-up, ele pula o mapa estratégico de oportunidade, ele pula a gestão de território e ele já vai para o ciclo de aceleração. Sim. Que aí eu posso lançar mão tanto da inteligência artificial com agentes autônomos comerciais ou de integração de dados, porque ele vai lá na TOTUS, ele vai lá no SAP, ele vai lá no Salesforce, ele vai em todas as plataformas, extrai os dados, processa os dados e consegue trazer informação estratégica. Então, a gente usar a tecnologia a nosso favor para acelerar o crescimento dentro das empresas. O growth, então, a gente pode falar que ele é uma tendência que veio para ficar agora, né, no mercado, tanto para as pessoas físicas, jurídicas, mas como as empresas, inclusive aqui do segmento do agro, que a gente tem muita audiência aqui do agro, as indústrias do agro podem utilizar, já deve estar utilizando, mas quando a gente olha para dentro da propriedade rural, da empresa, eles também podem agora aderir a essa tendência. Muito, muito. Já é uma realidade em grandes multinacionais, mais fora do agro. Dentro do agro, poucas multinacionais. Algumas estão começando um processo de growth sem entender o que está fazendo. E aí, não necessariamente, eu preciso ter um parceiro de aceleração. Eu posso montar um time e formar um time de aceleração, desde que esse time tenha acesso a uma formação de metodologia, porque se ele tirar da cabeça como é que ele vai acelerar, ele fazer o mais do mesmo, que ele já fez em nível de estratégia. Então, por isso que eu preciso de uma metodologia, e na grande maioria, não só metodologia, eu preciso de software, porque o growth, se for só processo sem tecnologia, eu Luciana, não acredito na solução. Não acredito. Com inteligência artificial para analisar essa quantidade de dados, porque realmente é absurdo. É impossível você fazer. É impossível. Eu tô entendendo aqui e tô olhando para dentro do segmento do agro, pensando agora nas indústrias químicas, que estão vivendo um período de transição agora, porque elas também agora estão olhando para o portfólio dela e falando assim, nossa, eu preciso também ter biológicos dentro do meu portfólio. Biológicos que ajudam os meus químicos a ter uma performance no campo. Então, olhando para essa transição das indústrias de agroquímicos hoje, o growth se faz necessário para ela entender o que ela tem no portfólio dela e como que ela vai trabalhar um novo produto. Às vezes não é nem um novo produto. A embalagem está errada e o acesso ao mercado está errado. A forma com que está chegando, porque muitas vezes nós estamos vivendo um apagão de gente no campo. Isso é fato. Todo mundo. Qualquer pessoa que você conversa do agro hoje. Pode ser desde da indústria, consultoria, produtor rural. Onde você vai, tá todo mundo falando isso. É muito. Incrível. Ju, qual é qual é o reflexo desse apagão? Nós não temos hoje segurança em recomendação de pacote tecnológico. Então, como que as cooperativas estão fazendo a compra com as indústrias dos insumos que vai para dentro? Imagina, é como se fosse uma grande caixa d'água. Eu falo que a cooperativa, como ela é multibandeira, ela é uma grande caixa d'água. Então, ali você coloca insumos, desde o processo do fertilizante, da nutrição, até o defensivo, o dessecante, a semente, ok, tudo ali. Não só de um fornecedor, mas de vários, porque ela é multibandeira, lembra?
E aí, de repente, vai o agrônomo para fazer a recomendação para o cooperado, para o produtor, para fazer a recomendação de qual vai ser o pacote tecnológico. Você acha que ele sabe, de fato, o que está dentro daquele pacotinho lá, ou do litro de produtos daquela indústria X que tem a meta de vender tantos produtos naquela cooperativa? Não sabe. Não sabe. Então, hoje, um dos calcanhares de Aquiles de falta de aceleração na indústria é porque a indústria precisa de 3 canais para fazer o resultado. Ela não faz sozinha. É venda direta, que depende muito do RTV dela. É revenda, que tem um alinhamento maior, porque geralmente é uma bandeira só. E é cooperativa, que ele está ali degladiando para ganhar mercado de uma maneira absurda. E aí, com o apagão de pessoas, que a gente tem esse apagão no campo, o principal calcanhar de Aquiles é que não se tem um profissional capacitado o suficiente para saber o que tem dentro daquele produto e se aquele produto é de fato o que o produtor precisa. E aí, meninas, eu vou até transferir a pergunta para vocês. Às vezes, não é o produto, a formulação que está errada, e às vezes a pessoa está ali dentro do laboratório do P&D tentando encontrar novas formulações. É a embalagem. Aí eu vou trazer para vocês uma comparação tosca, mas que eu acho que vai fazer total sentido. Tem indústria, principalmente de foliar, de fertilizantes especiais, de bioinsumos, que tem um vinho caríssimo sendo servido no copo de boteco. Não dá. Não dá. O conteúdo é o mesmo. A diferença é, você vai servir, e eu falo isso para alguns proprietários, alguns donos de empresas, você vai servir esse produto aqui, do jeito que você está servindo, no copo de plástico, no copo de botequim, aquele que você toma cerveja lá no boteco da esquina, ou você vai servir numa taça? Sim. Porque aí o valor agregado muda. Então, growth não é você simplesmente descobrir qual vinho você vai servir, mas entender em qual embalagem o teu cliente vai pagar pelo que vale, porque senão você fica produzindo formulação, e se eu cheguei numa indústria de biológicos, tinha tanta formulação, Sim. que eu falei assim, meu filho, que portfólio é esse? Da onde? E trazendo isso para as pessoas, né, para um advogado, para um dentista, para um médico, a gente usa a mesma analogia, porque se você vende para mim um serviço que na sua aparência, um dentista, por exemplo, me fornece um serviço que na aparência dele não corresponde com o que ele faz, não tem como você acreditar que aquilo é uma coisa boa. Não né? tem. Acho que até no agro especificamente, né, como a gente tem muitos acadêmicos, né, muitos até fundadores, olhando para as startups, olhando para as empresas, que vieram, né, da academia, engenheiros agrônomos, acabam sendo muito apaixonados pelo produto, né? Tem apego, né, Ju? E não pela solução, a gente fala bastante disso. E que às vezes não está, de fato, resolvendo a dor. E pior, né? Não está nem resolvendo a dor e não está levando um valor agregado, tendo uma proposta de valor superior, que é o caso de você servir uma experiência de um vinho numa taça elegante, que, enfim, até a questão sensorial muda, né? Total. Então... E aí tá muito ligado, quando a gente fala, trazendo para o mundo aqui dos autônomos, para o mundo dos profissionais liberais, qual o valor você percebe do que você entrega? Qual é o grande gargalo hoje, principalmente das mulheres? A mulher, ela tem um problema gravíssimo de posicionamento mesmo, de entender que você domina esse assunto e ninguém sabe melhor do que você. Aí tem uma frase que eu gosto que diz o seguinte: se você subestima o que você faz, o mundo subestima quem você é. Uou. Anotou aí, gente? Anotou. Isso é forte, hein? Essa é forte demais. Muito. Porque olha para uma mulher, às vezes você elogia ela e ela diz assim, ai, não foi tão bom assim. Triste. Como assim? Síndrome de impostora bate forte, né? Como assim? Foi ótimo. Então, jamais
subestime aquilo que você faz. Eu tenho médicas subestimando o que faz, o que entrega, e aí ela vai olhar no faturamento da clínica dela, tá um faturamento aquém do que ela imagina e do que ela acha que merece. Mas ela pode até achar, mas no posicionamento dela, ela não está mostrando aquele valor, ela está servindo o conteúdo dela no copo de plástico, não é nem no do boteco. Sim, sim. É no de plástico. Então, quando você fala de growth, eu tô falando de estratégia atrás, mas depois de feito a estratégia, entra em acesso. Para entrar em acesso ao mercado, eu entro em posicionamento. Para entrar dentro de uma cooperativa, algumas indústrias imaginam que precisa ter produto bom. Não, não é só isso. Já vi indústrias com excelentes produtos que não entram nunca. Teve um CEO que falou assim, Luciana, não sei o que acontece, eu nunca consigo entrar nessas cooperativas. Porque você não entendeu a regra do jogo. A regra do jogo não é só você ter um bom produto, mas é como o outro te enxerga. Sim. Se a cooperativa achar que você tá aquém, e eu tô falando com empresas que faturam 30 bi, então eu preciso saber como é que eu vou entrar, eu preciso saber como é que é o acesso, eu preciso de ter o networking, eu preciso estar em mesas boas. O que muitas vezes faz uma empresa acelerar o crescimento é ela ter a rede de contatos e relacionamentos bons, com posicionamento, com estratégia. E o profissional é ainda pior. Quantas pessoas, Ângela, você conhece na sua área que você fala, esse cara é um exímio jornalista, ele é um excelente comunicador e o cara simplesmente não acontece. Ele não consegue ganhar dinheiro. Sim, existem vários casos. Vamos para as perguntas rápidas, aquele bate-bola? Pois é, eu tô aqui, nossa, tô viajando nessa conversa, daria pra gente ficar um tempão conversando, mas vamos pro nosso bate-bola. Agora, a ideia é realmente nossas perguntas fixas do podcast é fazer uma pergunta até aquela resposta bate-bola, jogo rápido, certo? Sim. Vou começar então, depois, Ângela, você segue comigo. Primeira pergunta, qual inovação do agro pode impactar o setor nos próximos anos? De forma impactante mesmo. Eu vejo que a grande transformação do agro vai ser na transformação, primeiro consolidação dos dados que a gente tem dentro do agro, sejam dados de cultura, de cultivo, de solo, de fertilidade, dados de clientes, de produtores, de cooperado. Essa consolidação do dado para que a gente consiga fazer uma entrega mais estratégica, e isso vai se dar pela inteligência artificial, porque é muito dado. Você imagina, nós estamos falando de quantos milhões de hectares. E aí, se eu pego, por exemplo, uma agricultura de precisão, eu estou a 1%. Quando eu vou para a agricultura convencional, aí eu já estou falando de um pacote maior. Então, se você me perguntar, Ju, qual é a grande inovação, vai ser na automação dos dados e na transformação dos dados para uma tomada de decisão. Seja para o produtor no momento da aplicação, para ele parar de gastar dinheiro com aquilo que o solo dele não precisa, seja para o empresário tomar a decisão de qual portfólio ele vai colocar, porque ele tem uma base de dados do que realmente o campo está precisando. Então é isso. Essa vai ser a principal inovação hoje no agro. Luciana, eu sei que você é uma pessoa de muita fé, com uma espiritualidade muito grande. Eu sei que você já escreveu um livro sobre propósitos, né? Muito que a gente tem na cabeceira. Eu mesma tenho lá um livrinho de cabeceira pequenininho que eu leio todo dia aquela frase e para ter essa inspiração. Mas eu queria saber qual a mulher que te inspira a ser a Luciana Martins. Do agro fora. Do agro fora. Qual mulher que me inspira? Isso é bom, hein? Pergunta que chegou a mexer na cadeira aqui. Eu tenho algumas pessoas que me inspiram muito. E aí, quando você fala assim, qual é a figura de mulher que mais te inspira? E algumas pessoas podem não entender minha resposta nesse momento, mas eu acho que a que mais arrebanhou, a que mais deteve liderança para nós foi Maria. Essa é a mulher. Se você falar assim, Lu, alguma mulher executiva, eu tenho assim, admiro, né? Acho bacana a trajetória,
Mas inspirar mesmo, eu acho que se nós conseguirmos, através do exemplo, daquilo que você entrega, que foi o que Maria fez, conseguir entregar o propósito do que a gente veio fazer aqui, aí sim a gente entendeu. Porque você pensa uma mulher que sai do zero, sai do nada, entrega ao mundo um homem que mudou a história da nossa humanidade. É resiliente a ponto, Ângela, de aceitar entregar teu filho para ser crucificado. E aceita aquilo e depois continua para entregar o legado dele. O que essa mulher me inspira a dizer o seguinte: se essa mulher detém hoje o maior número de devoção, aquelas pessoas que a seguem, pelo exemplo que ela teve, isso não tem, para mim, Ângela, não tem mulher mais inspiradora. Não porque ela fez grandes fortunas, porque às vezes a pessoa diz, uma mulher que te inspira que fez grandes fortunas. Não, uma mulher que me inspira é aquela que teve a capacidade de mudar o mundo. E para mim ela mudou a trajetória do mundo a partir do que ela executou, do que ela fez. Muito bom. Você falou de mudar o mundo e legado. Que conselho você deixaria para as próximas gerações de mulheres no agro? Ju, principal conselho, eu falo que se o conselho fosse bom ninguém dava, né? Vendia. Mas o principal conselho existe muita ideia boa que morre. Não porque era uma ideia ruim, mas morre por excesso de perfeccionismo. As pessoas esperam estar prontas para daí então fazer alguma coisa e o perfeccionismo mata uma ideia boa. A procrastinação, você deixar para fazer amanhã porque ainda não está perfeito, você deixar para fazer amanhã porque você acha que ainda não detém a capacidade, isso mata o empreendedor. Então nós precisamos entender que o feito, o primeiro passo é melhor do que passo algum. Nós precisamos avançar e eu vejo grandes mulheres, grandes empreendedoras, pessoas que têm condição, mas por medo ela não vai. E o medo, ele nos paralisa, Ju. Só que ele nos paralisa numa areia movediça. Quanto mais medo eu tenho, mais eu afundo. E eu acho que aquele lugar ali é quentinho, mas ele é péssimo, porque na zona de conforto nada floresce, nada cresce. Então, mulher, homem, não é só para mulher não, é para homem também. Sai dessa zona de conforto, saia do anonimato, tira esse medo daí, para de procrastinar, deixa de querer fazer as coisas perfeitas e faça. Porque o mundo é de fazedores, não é de perfeccionistas. Sim. É de gente que faz. É de pessoas que colocam, né, a cara mesmo para bater, de buscar, né? É claro, dentro da sua ideologia, né? Vamos ser, assim, não podemos sair de dentro do que a gente acredita. Ô, Lu, eu queria que você olhasse para aquela câmera ali e você deixasse uma mensagem para os diversos públicos de mulheres que estão agora com a gente aqui no Rural Woman, prestigiando a gente, e deixasse essa mensagem, porque eu sei que você está estudando muito, está imersa, né, nessa questão do growth hoje, e até deixasse para nós e para quem está aqui nos acompanhando um conteúdo recente sobre growth que você poderia dar aqui de sugestão para as pessoas acompanharem e seguirem, e também aqui onde elas podem ter mais informações sobre o Growth Partner. E olha para aquela câmera e diz pra gente o que você gostaria de trazer aí pra gente como sugestão. Falando em 2 pontos, primeiro para as empresas, depois para as mulheres enquanto autônoma. Tem muito mercado, existe uma oportunidade de crescimento, a gente tem condição de aumentar, de acelerar faturamento. O que precisa é entender quais são os passos dessa aceleração. Para essa mulher, o que você entrega, porque Deus dá dons para todo mundo. O que você recebe de dom está muito ligado àquilo que você vai conseguir entregar muito bem.
E a tua entrega tem valor. Então eu queria dizer para você o seguinte, a partir do momento que você sai da inércia, o mercado ele é para todo mundo, a oportunidade é para todo mundo. Pessoas improváveis conseguem construir carreiras de sucesso, deter faturamentos muito representativos, porque em algum momento ela entendeu que na vida dela, na carreira dela, era possível acelerar. Então o growth traz isso. A aceleração ela é para qualquer pessoa e ela é para qualquer empresa. E por não ter muitos growth partners, eu falei, gente, a gente precisa formar essas pessoas que possam acelerar. Ou para elas acelerarem a carreira delas, ou para elas acelerarem a empresa onde elas estão, mas para que esse ciclo de aceleração. Porque a vida ela é movimento, movimento gera movimento. Quando você começa a acelerar, todo o seu entorno começa a melhorar. Então comece pelo movimento. Você começa com o que você já sabe fazer e vai aprendendo no caminho, vai se profissionalizando no caminho. Não espere estar pronta para começar a acelerar. Acelera e você vai capacitando conforme vai acelerando. Eu acho que é isso. Independente de carreira, qualquer que seja a sua carreira, começa e você vai acelerando. Eu vou deixar um conteúdo, tem um Instagram, a gente está organizando, porque até então, nesses 20 anos e nos últimos 5 que eu tenho entregado Growth, eu vi cooperativa, por exemplo, Ângela, sair de 80 milhões de faturamento para bater 1 bi. Eu vi empresas ter reconhecimento mundial por conta de aceleração. Então, isso é possível para chegar para todo mundo. Nós estamos montando até uma estrutura de Growth para passar a metodologia, para que as pessoas comecem a fazer essa metodologia, porque ela é transformadora na vida, na empresa, no pequeno negócio, no escritório, em qualquer lugar. Só comece. Muito bom. Então, depois a gente deixa aqui o Instagram para vocês acompanharem. Bom, infelizmente, estamos encerrando aqui, mas antes, Lu, o que você brindaria hoje? Pra gente fechar o programa. A gente tem uma coisa aqui muito legal. Isso aqui é a água, né? É vinho, né? Numa taça, Mas a gente tem esse ritual aqui de finalizar o nosso podcast brindando a algo ou alguém. Então a gente queria, cada uma aqui, né? Eu quero brindar aqui a vida da Lu hoje, aqui no podcast. A gente está começando esse trabalho, trazendo as mulheres líderes do mercado para falar de assuntos diferentes, mas assuntos que vão fazer diferença na sua vida. Então, Lu, muito obrigada por você trazer para a gente aqui esse tema que eu considero como uma tendência inovadora, não só para as pessoas, mas para as famílias dos agricultores que estão aqui, para as pequenas empresas, médias e grandes empresas. Então, eu brindo a esse sucesso, a esse growth que está chegando, a esse aceleramento do conhecimento. E você brinda o que hoje, Ju? Eu vou brindar esse episódio que foi incrível. Novamente, estou muito agradecida, né, pelo seu tempo, pela sua dedicação, por essa aula do Growth Partners. Sim. E obrigada, Ângela, aí também. Mais um episódio concluído com sucesso. Fique à vontade aí também para acompanhar nossas redes. Muito obrigada a todos que acompanharam até aqui também. Fiquem ligados nas nossas redes para os próximos episódios. E é isso, gente. Um brinde à vida, né? Um brinde. Um brinde à vida. E você, Lu, tá brindando hoje? Hoje eu quero brindar a oportunidade de ver mulheres tratando de negócios. Isso aí. Nós precisamos sair desse momento onde as mulheres falam só sobre si, sobre o que elas são, quão difícil foi para elas chegarem. Eu acho que o momento de contar a trajetória passou. Eu quero ver mais mulheres assim como vocês, trazendo essa história de negócios, de business, de falar sobre... Nós estamos aqui para falar de competência, para falar o quanto a gente faz a transformação na vida das empresas. Então, um brinde a vocês, porque eu achei a ideia fantástica. Mulheres falando de negócios, é isso que a gente precisa. Um brinde disso. Um brinde às mulheres de negócios. Obrigada, gente. Obrigada, gente. Até o próximo episódio, né, Ju? Fiquem ligados. Tchau.